Quem também deu uma entrevista essa semana foi Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo, falou no podcast do Andreoli lá na Globo e tem aspas interessantes porque ele hoje tem uma função que é questionada por muita gente, né? Assim, cara, muita gente não entende, né, o que ele faz na Barra Funda no seu dia a dia, qual que é o trabalho dele. Ele faz muito mais uma transição, ele faz lá aquele meio de campo entre comissão técnica, diretoria e jogadores, né? Ele conversa muito com o grupo e conversa muito também para planejar a parte da temporada do São Paulo. Ele foi perguntado quanto a isso, ele falou, né, que de fato ele faz aí essa parte de planejamento, mas ele dá uma aspa interessante que é: não interfiro no trabalho do Zubeldia. Por quê? Ele falou na entrevista que volta e meia jogadores vão na sala dele porque tem confiança por ser o Muricy Ramalho e falam coisas para ele, ou enfim, questionam escolhas, questionam por que não jogam e cara, ele falou, né, enfim, nessa entrevista, que ele não tem esse poder, que ele não é o cara que vai chegar no Zubeldia e falar, ó, eu acho que você tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo. Então, ele tira um pouco dele, né, nesse sentido de que ele não é o cara que vai tomar decisão e, de fato, ele tem que respeitar o espaço do técnico e fala, né, que até, enfim, tem uma outra aspa dele que ele fala que às vezes ele nem concorda com as escolhas do técnico, mas que é cada macaco no seu galho, né, então ele faz a função dele, faz o meio de campo, tenta planejar junto com o técnico, mas a escolha, a ponta final é sempre do Zubeldia. Então, ele explica mais a sua função. Eu só acho, Nick, e claro, longe de mim querer digitar o que vai falar o Muricy Ramalho, que é um baita ídolo e que é um cara que a gente espera que esteja fazendo um trabalho muito importante internamente. Mas eu acho que tem coisa que essa exposição dele falar que tem coisa que eu não concordo, mas parte dele, aí eu já acho que não pega muito legal. Parece a história do Carpini, quando ele falava, né, que ele estava balançado no cargo, ele falou que antes ele me procurava mais, hoje ele procura menos. Ele está balançado já, não vejo como que isso pode trazer algo positivo de estabilidade do técnico, mas é importante ele explicar que ele não tem nenhuma interferência direta, seja em escalação, seja em conversa com base, seja em quem vai subir, quem vai descer, sabe? Coisas básicas assim do dia a dia. Ele não é técnico, então ele explica que ele não tem essa interferência, embora no grupo de jogadores ele conte que tem jogadores que vão na sala dele para fazer queixas ou, enfim, perguntar coisas quanto à parte da comissão, Nick. Cara, realmente assim, a função do Muricy exata dentro do São Paulo, dentro da diretoria, ela é meio que um mistério, né? A gente entende que ele é um coordenador ali, que faz o meio de campo entre os jogadores e a diretoria, a comissão técnica e a transição da Barra Funda com Cotia e não sei o que, uma coisa meio que genérica assim, mas de fato a função exatamente dele a gente não sabe, né? Agora, eu, sinceramente, conhecendo o Muricy, admirando o Muricy como eu admiro, sempre, como um cara extremamente correto, ético, que entende, que ama o São Paulo, que é São Paulino, mesmo com essa nebulosidade toda em volta da função exata dele, eu prefiro ter ele ali dentro do que não ter, entendeu? Porque eu acho que ele é um cara que, se ele vê alguma coisa errada ali, ele vai ser o primeiro a levantar e ir embora, a não deixar fazer. Claro que, sei lá se acontece, se não acontece, a gente não está lá dentro para saber, mas a presença do Muricy ali me dá um certo alento nesse ponto, entendeu? De não transformarem o São Paulo numa coisa assim, totalmente vendida, né? Uma coisa assim, seria muito ruim que isso acontecesse. E a presença do Muricy me dá essa confiança, essa esperança, talvez até uma melhor palavra, um pouco mais. Agora, falando em termos de função, realmente a função dele acaba ficando um pouco meio estranha, né? E esse tipo de declaração para uma pessoa que não tem uma função tão clara, pelo menos na visão do torcedor, acaba realmente gerando opa, por que será que ele falou, né? Será que ele falou isso de propósito para já ir meio que cavando alguma coisa? Você relembrou bem aí as aspas na época do Carpini, teve o episódio Rames, né? O bom treinador tem que achar um espaço para ele. Então, assim, ele tem esse modo sincerão que não dá para tirar do Muricy, né? Ele sempre foi esse claro. cara que fala o que ele pensa, eu acho isso autêntico, eu acho isso muito bom. Mas eu acho justamente que aspas como essa aqui do banner, né? Que ele fala que, às vezes ele não pensa que tá igual, mas ele não vai falar o que ele tem que fazer ou não, tal. Eu acho que é um nível de exposição que ele, por estar no dia a dia, talvez
Eu talvez na posição dele não faria, talvez por isso ele seja o Muricy autêntico e eu não. Mas eu acho que cara, na posição dele, talvez eu falaria, pô, acho que não vale expor que tem cara que bate na minha porta reclamando de coisas. Acho que não vale expor que eu não concordo com pensamentos. Fecha com o cara e vai para cima. Mas eu acho que é um lado que a gente já conhece dele antes dele ser coordenador técnico. É o Muricy Ramalho, isso não dá para mudar, né, Nick? Mas, cara, essa declaração dele, essa linha de pensamento dele, é algo que desde o início eu lembro dele falando, né? De que assim, pô, eu tenho que saber meus limites. E o Muricy é um cara muito ético. Eu acho que realmente ele não cruza essa linha, não. Acho que, por exemplo, um Dorival, que era amigo dele, pessoal, que vai lá, entra na sala e fala, cara, vamos discutir aqui a escalação, vamos discutir aqui uma tática, alguma coisa. Eu acho que ele vai lá, se for solicitado dele dar esse conselho, eu acho que aí sim ele participa. Mas, sinceramente, eu acredito muito quando ele diz que ele não toma iniciativa de ir lá e procurar o treinador, porque o Muricy já foi treinador e ele é um cara que sabe que o treinador tem que ter essa tranquilidade, essa autonomia para trabalhar e não ficar a diretoria buzinando na orelha. Então, eu acredito nisso. Talvez a declaração seja mais uma forma dele ser transparente e falar, pô, sim, tem coisa que eu não concordo, mas já não é meu papel mais ficar dizendo isso. Poderia evitar? Talvez poderia, mas aí não seria o Muricy, né? Do jeito que ele é. Eu acho que muito da idolatria dele e do respeito que a gente tem por ele vem por conta dessa sinceridade, dessa transparência. Acho que ele não falou nada demais, assim, de queimar o Zubeldia. Mas eu gostaria muito que o Muricy tivesse uma participação efetiva mesmo ali dentro, para a gente poder entender. Ele pode, cara, eu imagino que ele deva trabalhar para caramba, é algo que está no DNA dele, ele sempre fez isso dentro do São Paulo, mas eu acho que isso poderia ser passado de uma forma mais transparente para o torcedor, para que a gente saiba, pô, o Muricy está lá cuidando disso, que bom, está em boas mãos, a gente confia nele, legal. Infelizmente isso não acontece, e aí quando não tem uma transparência, uma clareza muito grande, abre interpretação para a gente fazer conclusões aqui sobre o que a gente quer e cada torcedor pensar de uma forma, né? Mas acho que está um pouco dentro do script, não vejo como uma crise nem nada disso.